Eu aqui de novo, Clemilson Marques, da Janus Educare, e agora nós vamos aprender a como calcular os indicadores extraídos com extração de informações oriundas do currículo Lattes. Desde já, queria deixar aqui uma contribuição, uma colaboração, sobre a diferença dos indicadores extraídos do Sucupira e indicadores extraídos do currículo Lattes. É claro que a plataforma Sucupira utiliza como principal fonte de informações os dados inseridos no currículo Lattes. E por este motivo, todas as vezes que eu vou gerar indicadores da plataforma Sucupira, aqueles gráficos que eu mostrei no vídeo anterior, primeiro é necessário uma ação do programa e inserir esses dados na plataforma Sucupira, e que todos sabem muito bem, não é uma tarefa fácil. Inserir dados de alunos, inserir produção de professores, inserir todos esses dados consomem um tempo muito grande. E mesmo que eu queira fazer um trabalho específico de credenciamento utilizando as informações do Sucupira, isso se torna inviável à medida que é necessário todo um esforço de uma equipe inteira para alimentar a plataforma Sucupira. Ao contrário do currículo Lattes, que essa informação é constantemente atualizada, tanto pelos professores, pelos alunos matriculados e também pelos egressos. Obviamente que os egressos não atualizam com a frequência que nós gostaríamos, né? Para ter as suas atividades atualizadas, para ter todas essas informações. Mas pelo menos dos discentes e docentes, essas informações são atualizadas com maior frequência porque eles têm um compromisso com o programa de manter isso atualizado. A vantagem dessa tabela de produtividade do corpo docente é de monitorar em tempo real o desempenho do corpo docente e o desempenho do corpo discente em relação às suas produções. Então vamos lá, antes de parar com essa falatório, e vamos direto ao assunto. Indicadores produtividade docente. O objetivo dessa tabela de produtividade docente, como eu falei anteriormente, é de acompanhar a evolução da produção dos docentes do programa e também dos discentes. Especificamente agora que nós nessa fala tratamos da produtividade dos docentes, vamos dar uma olhada nos itens que estão aqui disponíveis. Tá? No primeiro filtro da lateral direita, o menu flutuante, ele traz aqui o perfil, como o perfil corpo docente, e traz aqui também a data e ano. Pessoal, período, data e ano, quando ele vier selecionado CAPES 21 a 24, 17 a 20, 13 a 16, significa que a tabela de produtividade vai respeitar as categorias da CAPES, de permanente ou colaborador, e também vai respeitar o período de vínculo do docente em cada período desse. Traduzindo, se nós estamos fazendo o levantamento da quadrienal da CAPES de 21 a 24, serão somente listados aqui nessa lista de professores aqueles que estão ativos em 24, estão ativos atualmente, ou que estiveram ativos em algum momento do quadriênio. Se eu seleciono um período anterior, por exemplo, de 17 a 20, os professores que serão listados aqui são os professores que estiveram em algum momento credenciados como colaborador ou permanente no período que nós escolhemos, que no caso aqui é de 17 a 20. Se eu escolho lá mais para trás, em 2013 e 2016, apesar do programa ter sido credenciado naquele, veja que a amostragem aqui é muito menor, né? Para que vocês compreendam bem a função deste item aqui, eu antes de fazer a configuração, eu vou gerar a tabela de produtividade. E para gerar a tabela de produtividade, eu clico aqui no quarto botão da barrinha lateral e flutuante da direita e posso clicar aqui em Qualis de 2017. Qual é a diferença entre Qualis 2017 e Qualis 2017 com o JCR? É que muitas vezes pode ocorrer que a revista não esteja qualificada nessa lista que a CAPES disponibilizou na internet. Ela esteja como NC, porque não foi possível ainda atualizar essa tabela, a CAPES não atualizou essa tabela. E pode ser que um artigo hoje tido como NC por não constar dessa lista seja um índice, seja uma revista que possui um fator de impacto compatível a um dos extratos qualis da CAPES de periódicos. Então,
Vocês podem gerar tanto por aqui, mas eu recomendo que sejam gerados por aqui, porque se a revista estiver indexada em uma base de periódicos da JCR ou da Scopus, ele vai identificar aqui o seu extrato. Vamos pegar dessa primeira professora as publicações de artigos em periódico aqui desse docente aqui, aleatório. Vejam só, esse artigo era classificado anteriormente como A2, nos quais 2017 e 2021 ele passou a 1, mas a gente já sabe que segundo o percentil JCR, ele é percentil 84, que é igual a A2. Mas o sistema mantém o qualis da CAPES. Isso é bom porque até este momento o extrato qualis da CAPES é o que mantém predominante. E eu abri aqui também para vocês verem que na tabela nós temos linhas marcadas em verde e outras linhas marcadas em cinza. O que está em cinza significa que esse professor, esses são períodos que eles não estavam atuando no programa. Observe aqui que no ano de 2024, essa pessoa não está mais ativa. Então, ela só vai ficar ativa nessa tabela no ano respectivo em que ela esteve credenciada. Se ela foi credenciada em 2021 e depois em 22 ela não esteve mais, o sistema já elimina da equação. No final das contas aqui eu tenho um resultado desse levantamento de produções, dizendo que 7 de produção total e 3 de produção superior é suficiente para atingir a nota 3, nota 4 e nota 5. Mas vamos ver então como é que eu configuro este programa para poder mostrar que essa produção aqui é suficiente para atendimento até a nota 5. Vamos lá. Na tela anterior, eu me adiantei um pouquinho, nós temos um lapisinho aqui que é de editar os critérios para identificação do desempenho de produtividade. Aqui eu coloquei uma métrica regular, boa e muito bom, ou compatível com a nota 3, nota 4 e nota 5. Ele tem aqui para a nota 3 um quesito, um critério de produção total. Se eu colocar aqui que de produção total, o critério são pelo menos 6 produções. E de produção total, o que é produção total? São o conjunto de produções que estão nesta coluna aqui e que eu vou escolher para a composição do número, do total de produções. Então eu coloquei aqui na lista de A1 até B4 e acrescentei CNC também, mas atribuí ponto zero porque a gente ainda não sabe o extrato que ele vai receber. Acrescentei na lista também de produção total livros texto integral, também capítulo de livro e outros tipos de produções que podem ser acrescentadas, como patente, programa de computador com registro ou sem registro e daí em diante. Só que eu também tenho a coluna de produção superior, que eu poderia dizer, olha, o professor tem que produzir 6 artigos no total, contando também 6 produtos, né? Contando artigo, livro, capítulo, patente, programa de computador. E eu também tenho a coluna aqui de produção superior. Produção superior significa, olha, eu tenho que produzir 4. Mas esses 4 são artigos classificados entre A1 e A4, livro autoral e capítulo de livro. Mas eu posso tirar capítulo de livro dessa equação. Eu posso também, quando se tratar de programa de computador, ele não vai contar na coluna de produção superior. Vamos deixar do jeito que está, vamos salvar e vamos reconfigurar aqui em cima, de novo, olha, aumentando um para cada conceito, para ver quais são os professores que vão alcançar essa meta bem apertada de, por exemplo, produção superior para nota 3 regular, 4, 5 e 6, respectivamente, para os conceitos regular, bom e muito bom. Para produção total 7, 6, 7 e 8, de produção total também, respectivamente, para nota 3, 4 e 5, ou regular, bom ou muito bom. E vou fazer apenas uma soma simples para saber como é que isso vai resultar aqui no final. Ao gerar a tabela de produtividade com o JCR, novamente ele começa a contagem para ver quais são os professores que atingem a meta estipulada. Veja só, aqui, só um momentinho, deixa eu voltar.
Não, tá correto. Veja só. Esse professor aqui teve 3 produções, mas mesmo com 3 produções ela atingiu nota 5. Mas por que ela atingiu nota 5? Porque ele é proporcional à quantidade de anos que a pessoa está no programa. Se ela entrou no programa, vejam só, em 2017, saiu em 2022, aquele número 4 que eu coloquei, ela é dividido por 2. É dividido por 2 e significa que para a nota 5, ele bastava ter 2 produções e não precisava ter 4 produções. É proporcional. E esse aqui, observe que tem 17, também atinge, mas se esse aqui estivesse os 4 anos do quadriênio, ela teria que ter no mínimo 4 produções para poder atingir a nota 5. Não é legal, pessoal? Ou pelo menos a nota 3, porque nota 5 foi exigido 5 produções de produção superior. Com essa tabela, vocês conseguem fazer um acompanhamento da evolução da produtividade do corpo docente do programa, permitindo que corrijam as distorções ao longo do quadriênio. Voltando aqui no menu, na primeira opção aqui do filtro, aqueles períodos em que a pessoa estava sem produção está vinculado ao período de vínculo no programa, não é isso? Então, quando eu seleciono o quadriênio CAPES, ele respeita esses períodos de credenciamento. Mas se eu quero fazer um levantamento diferente, eu só quero saber, numa lista diferente dessa, quais são os professores que publicaram, o que eles publicaram, em que quantidade, de um período diferente da quadrienal. Então eu posso pegar 23, 24, 22, 21 e vamos pegar aqui um período ainda maior. Quando eu clico aqui em aplicar e gero de novo a tabela de produtividade aqui com o JCR, observe que nenhum dos docentes listados aqui vai ter um período em branco, porque ele está considerando, independentemente do processo dos quadriênios da CAPES, tudo que esses professores produziram ao longo do quadriênio. E aqui eu tenho um resultado do total de produções de cada docente. Veja, essa professora tem 80 produções que eu chamo de produção total, 60 artigos e trabalhos em estratos superiores. É algo fantástico, não é verdade? E aqui o que eu quero mostrar é que nenhum dos docentes estão sem nenhuma atividade em branco que foi ignorada por conta de que simplesmente pelo fato de eu ter escolhido aqui na parte um período diferente da quadrienal. Além dessas informações que eu trago para vocês, é importante dizer que também nessa soma simples que eu fiz aqui, adotando o número quantitativo, eu poderia adotar um número diferente. Eu poderia dizer que para nota 3, teria que ser pelo menos 1,7 de artigos de produção total. E aqui, de produção superior, que seria pelo menos 0,6. Ou seja, eu posso adotar uma outra escala. Eu posso dizer que aqui é uma média, eu posso dizer que um artigo A1 vale 1 ponto, um artigo A2 vale 0,85, um artigo A3 vale 0,70 e que um artigo A4 vale 0,60. Eu posso dizer que um B1 vale 0,55, que um artigo B2 vale 0,40, B3 0,20 e B1 e B4 0,10. Ou seja, eu mudei a escala total. Eu posso utilizar uma escala diferente também para cada nota. Eu posso, para cada conceito, isso, o que é, pessoal? É flexibilidade. Eu posso passar a adotar critérios diferentes conforme a necessidade, a área e o objetivo desse cálculo de produtividade. Isso é importante porque dá possibilidade de vocês de não ficar preso a um sistema, a uma métrica específica. Isso é muito bom. Quem conhece de sistema de informação sabe que alcançar esse nível de flexibilidade aqui não é uma tarefa simples. Eu joguei um monte de números aleatórios e vou calcular a tabela para vocês. Que agora ele soma cada produção, olha só, seguindo a escala que nós adotamos, e no finalzinho ele diz quem atinge e não atinge. Porque eu disse que eu tinha uma escala de produção total, uma escala de produção
superior à quantidade de produções que são necessárias para cada um desses elementos. Pessoal, eu acho que de tabela de produtividade é isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Espero que seja útil aí no cotidiano do programa. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.